Chegamos na fase dos 6 anos e fizemos a identificação, onde que veio realmente que ele era superdotado. Aí foi quando a nossa família totalmente constituída foi se desintegrando no sentido de que meu marido virou presidente de uma associação que nós tínhamos em Londrina e as histórias das famílias foram chegando para ele, das crianças que sofriam dentro de sala de aula. Teve até uma criança que a pedagoga falou para a mãe: olha, seu filho é um monstro, tira da escola. E a criança somente tinha altas habilidades que a escola não sabia trabalhar da forma certa. Então, aí, o que aconteceu? Meu marido começou a se desestabilizar emocionalmente. Ele não estava dando conta porque ele enxergava a criança que ele era. Ele começou a se enxergar nessas crianças. Aí, o que aconteceu? Ele precisou ir correr para uma identificação na fase adulta e veio a identificação. E aquilo, aí ele recebeu a identificação. Eu, como mulher, eu não tenho... Até então, eu não tinha nenhum título, eu apenas tinha terminado o ensino médio, eu era casada com um professor doutor. Tipo, o que eu tinha para a sociedade era o que meu marido me deu. Eu não tinha conseguido nada, entre aspas. Aí, o que acontece? Eu comecei a falar, todo mundo falava, mas você tem indicadores. A minha primeira reação foi, não sou superdotada. E eu Você não se achava digna daquele diagnóstico, Paula? Não, porque a sociedade se encarregou de tirar isso de mim. Sim. A sociedade se encarregou porque eu era filha de uma empregada doméstica. Então, eu nasci para ser empregada doméstica para a sociedade. Meu pai abandonou minha mãe, então eu era uma filha de ninguém. Então, eu nasci para ser isso. A sociedade queria que eu seja isso. Aí, quando você chega... Quando um monte de pessoas vem falando, não, é notório que você tem uma inteligência a mais. Aí, eu não tenho. Aquilo começou a me desestabilizar de um ponto que eu precisei 8 meses de terapia antes de fazer... Para aceitar que você poderia ser uma superdotada. Quando eu estava pronta, a psicóloga chegou e perguntou: agora o que você acha de fazer o teste? E eu fui e fiz. Sim. E aí veio a surpresa, né? Porque para mim foi uma surpresa, tanto que eu não aceitei. Não aceitei, demorei para aceitar. Porque eu realmente, e eu ainda, acontece que eu luto com algumas questões. Claro que transformou minha vida. Mudou, pós-diagnóstico. O que mudou, Paula, pós-diagnóstico? Desculpa, pós-identificação, Leila. Gente, eu talvez ainda fale diagnóstico, porque eu sou da saúde, eu tô acostumada com o diagnóstico, mas eu tô aprendendo que na superdotação é identificação. O que veio, então, depois da identificação? O que mudou? Exatamente isso, me deram uma identidade. Eu vivi 36 anos da minha vida sem identidade, sem saber. Eu me sentia a pessoa mais esquisita dentro da escola. Por quê? Porque a minha escola era desenvolvida para mulher ser mulher e homem ser homem. E eu era a menina das ferramentas, eu era a menina que jogava futebol, eu era a menina que amava entrar embaixo dos carros para tentar... Eu era a que desmontava a TV, eu era a que arrumava as rádios na minha casa. Só que a sociedade na época não estava preparada para isso. A escola enxerga como um problema tudo isso, né? Isso. Não, tá desencaixado. Você era um problema. Você se sentia esse problema, então? Tanto que eu estudava numa escola que tinha os trabalhos manuais para mulheres e os trabalhos manuais para homens. Até imagino que era das mulheres. Tricô, crochê. Eu bordava chorando, olhando para o outro lado da sala, que os meus amigos faziam eletricidade, carpinteria, e era aquilo que eu amava. Mas a professora brigava, batia, porque eu não podia fazer aquilo.
Entendi. Ô, Paula, e você se identifica, então, com uma superdotada em quais aspectos? Porque eu já aprendi, semana passada, que existe a questão da superdotação relacionada à inteligência acadêmica, existe a superdotação relacionada aos esportes e outras, né? Que agora eu não vou me recordar de todas. Mas como é que você se identifica? Eu tenho 3 áreas que não são os queridinhos da escola. Ah lá, gente, isso é maravilhoso falar, porque eu acho que tanta gente vai se encontrar, sério mesmo, eu acho que tanta gente vai olhar pra isso e falar, meu Deus, eu sofri uma vida inteira sem saber quem eu era, sabe? Porque autoconhecimento é vida, você se conhecer, né, sei lá, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria experimentar. Quais são as áreas? Desculpa te interromper, mas eu fico muito empolgada. Eu sou produtiva criativa, que é aquela criança, adulto que não gosta de nada pronto. Uhum. Eu preciso construir. Se você me der... Tipo, eu tenho um filho também produtivo criativo. Então, ele odeia brinquedos prontos. Então, você tem que dar algo para ele construir. É isso que é a vida. Então, o produtivo, a criança, o adulto... até o adolescente, até o adulto produtivo criativo é aquele que tem aquela oficininha escondida, sabe? Que vai fazendo carrinho de rolimã, eu acho como... Carrinho de rolimã, Então, esse seria o produtivo criativo, aquele que... A gente fala que o produtivo criativo é aquele que produz o conhecimento. Legal. Já o acadêmico é aquele que consome. Ele consome um monte de conhecimento. O produtivo criativo produz. Eu sou da área dos esportes, que também é o odiado dentro da escola, porque é aquele aluno que não para quieto. Por quê? Porque ele está fazendo uma estrelinha, ele precisa, o corpo tem essa sobreexcitabilidade de movimento. Que aquela escola... Na escola, geralmente, o professor vai olhar para aquele aluno dando... Rolando, só que quando ela perguntar, ele vai responder certinho a resposta. É porque o corpo dele precisa daquilo. E a escola também não está preparada, porque a escola não dá para aquele aluno momentos assim. Só tem 2 horários de educação física e olha lá. Na semana inteira. Essa palavra sobreexcitabilidade, ela entrou na minha vida, né, com a identificação dos meus filhos, e ela trouxe, é uma palavrinha, mas ela trouxe sentido para tanta coisa, né? Porque a vida do superdotado, ela se resume em isso.